Galera, chamem pessoas aí, tragam mais pessoas para a gente bater um papo aqui. Então, a gente está gravando aqui também pelo Zoom, depois a gente sobe isso no YouTube, isso já vira podcast, já vai para o Spotify, já vai para tudo que é lado, né, Cris? Meu Deus, que legal! Que legal! Muito legal! Muito legal! Então, Que delícia! isso acho que já começa o nosso tema, né, Cris? Isso já é uma Sim. maneira de a gente se fazer feliz, principalmente nesse momento de tecnologia aí que está nos exigindo tanto, né? Sim. E queria começar, então, antes de a gente entrar no nosso papo aí, que tu se apresentasse um pouquinho para o pessoal aqui te conhecer um pouco melhor, falasse um pouquinho mais de ti, do teu trabalho. O pessoal Então tá. para desvirar, então eu vou desvirar. E tu vai me sinalizando aí, minha flor, porque a tia, quando eu vejo uma latinha assim, tipo microfone, eu fico bem doida, e aí eu quero falar que nem a Caturrita. Então, aí tu faz assim para mim, menos. Então, meu nome é Cristiane Ganzo, eu sou psicanalista e estou aqui inovando o meu trabalho como psicanalista, falando cada vez mais para mais pessoas no online. Muito agradecida com o convite da Thaís e é impressionante assim ver os amigos produzindo tanto, inovando tanto e se fazendo felizes das mais diferentes maneiras. Eu me lembro que quando eu conheci a Thaís, eu fiquei muito impressionada porque tu tem uma aparência assim tão suave, tão branquinha, tão assim angelical assim. E aí quando tu abre a boca é esse susto que dá na gente, né? Porque sai assim um vozeirão, um mulherão, uma posição frente à vida muito forte, né? Então eu fiquei muito impressionada desde a primeira vez que eu te vi e fiquei com muita vontade de te conhecer. E desde que a gente começou um trabalho juntas, assim, conhecendo o Ayurveda e conhecendo a maneira como tu faz o Ayurveda, eu fiquei muito impressionada com a simplicidade e com a força, com a potência da tua intervenção. Então, eu me lembro de circunstâncias contigo, de apreciar a tua competência na cozinha, a competência da tua fala e ficar assim como eu tô agora, assim, super emocionada com a capacidade que tu tem, Thaís, de ser verdadeira, de ser profunda e de improvisar dentro do teu repertório. Assim. O início de hoje foi assim, impagável, impagável. Tô muito emocionada, muito emocionada. Eu também, porque o nosso encontro ele foi já uma conexão já de cara, né? Eu também, quando te ouvi, eu pensei, que mulher é essa, né? Quem é essa mulher, né? Que fala é essa? E para quem não sabe, eu e a Cris, a gente se conheceu num curso em 2015, eu acho, em São Paulo, né? No curso de biopsicologia da Susan Andrews. E eu lembro que em alguns momentos que tu ia lá na frente falar alguma coisa, me vinha muito também essa sensação, digo, nossa, que poder essa mulher, né? Que fala é essa? E aí eu comecei a almoçar com vocês algumas vezes sentando junto na mesa e vocês falavam que hoje eu sei que é o bororoês, né? Uma linguagem única. Eu dizia, cara, o que essa galera tá falando? Que eu entendia, né, o que vocês estavam dizendo, não eram palavras diferentes, mas o contexto era totalmente inovador, né? Então a combinação das palavras e principalmente a observação. E isso contribuiu muito com o meu trabalho, porque a Ayurveda para mim é basicamente a base é a observação, a auto-observação. Então, eu aprendi muito contigo, né, sobre essa análise das emoções, toda essa tecnologia que tu desenvolveu. E quando depois voltei da viagem, já comprei os teus livros ali na sequência e devorei aquilo. E era algo que ia encaixando, né? É como se várias coisas que eu já tinha ouvido de yoga, de Ayurveda, fossem encaixando numa nova linguagem. E aquilo foi realmente apaixonante, assim. É um trabalho maravilhoso.
E muito feliz de estar aqui. Sabe que quando eu te vejo, assim, uma das coisas que eu me lembro todos os dias eu me lembro de ti, quando eu vou ralar a cúrcuma, e aí eu vou pedir para tu fazer assim, 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 faz assim, o dedinho da cúrcuma, aqui, ó, o dedinho laranja. Eu falei para a Thaís, que tu tem de laranja nos dedos? Ela falou cúrcuma. E eu também, porque eu ralo cúrcuma. Então, assim, todos os dias, quando eu faço, ralo a cúrcuma, e quando eu faço a oleação, meu amor, eu me lembro de ti. E é muito lindo isso dos amores, né? Porque a gente vai angariando amores na vida que vão sendo importados como presenças, como práticas, como menorinhos curativos. Então, não é mais a cúrcuma, quer dizer, nunca foi a cúrcuma, né? A cúrcuma já veio nesse embalo de amor e de presença. E assim tem sido a Ayurveda na minha vida. Eu conheci a Ayurveda pela primeira vez em 2012. E eu me lembro que quando eu te conheci, tem um amigo nosso em comum, o Pablo, e eu falava, Pablo, fala com ela, que eu quero ser amiga dela. E tem a ver com essa forma, com essa presença, quando tu dissesse agora que tu devorasse os livros, eu fiquei muito impressionada com que logo em seguida que a gente se encontrou, eu fiquei olhando para ti e falei, mas de onde tu conhece essas coisas? E tu falou, eu estudei teus livros. E eu fiquei, caraca, cara do céu, como é que pode isso? Porque é muito bonito, né, Thaís, quando alguém se joga mesmo numa coisa com decisão, com disciplina, com vigor e com coragem, que são as 3 atitudes de curação, a cura pela ação, a transformação ela é visível. Então não tem essa de eu brinco com as pessoas assim, é muito claro para mim quem estuda e quem não estuda. Quem não estuda faz um desenvolvimento assim. E quem estuda faz assim. Uhum. E aí eu te ouvi falando, eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou, eu estudei. E aí eu me lembro que começou a chegar, inclusive, pacientes tuas, alunas tuas, e eu fiquei impressionada como aquele conhecimento era algo vivenciado por vocês. Então, é muito lindo perceber que quando uma pessoa realmente decide se fazer feliz, e aí eu trouxe a série, né, que agora vai sair em e-book, a arte de se fazer feliz, e eu quero convidar, Thaís, e o pessoal para ir lá no Instagram do Bororó Educação, que tem esse livro aqui, a arte, não, esse aqui, A Vida Como Ela É para Cada Um de Nós. E esse livro a gente baixou ele gratuitamente, então vocês podem ir lá e baixar e compartilhar com os amigos, né? E eu quero só ler uma coisinha que diz assim, que é: quem de nós já não desejou ser diferente, ser melhor do que é, achou a vida difícil e desejou que fosse mais fácil, andou aos pedaços, se arrependeu do que fez e não fez, do que disse e não disse, do que sentiu ou pensou? Quem de nós já não desejou fazer o tempo voltar, se sentiu desamparado, culpado, fugindo de si, andou pelo avesso, ardendo em carne viva? Através da filosofia, psicoanálise e poesia, respondemos à pergunta: é possível ser feliz? E a gente, na época, em 2008, a gente pensava: é possível ser feliz? E aí, quando a gente foi, eu digo a gente porque os livros sou eu e a minha irmã, Denise Aert, depois, quando a gente foi olhar melhor, era se fazer feliz. Ser feliz tem uma coisa da idealização. E na época a gente não sabia isso. E a gente foi descobrindo. Então, acho que tem uma coisa muito, muito bonita nessa tecnologia, que é essa construção que a gente vai fazendo, juntos nós vamos fazendo. E, sem dúvida, assim, a tua presença, para mim, na minha vida, tem uma marca de simplicidade. Eu me lembro de ti na cozinha, nos nossos retiros, eu ficava assim, mas quando que tu fez isso? E eu pensava assim, agora eu vou ficar aqui vendo. Agora eu vou ficar vendo ela fazer. E aí eu me distraí e estava tudo pronto. Então,
É muito legal, muito E legal. só para te atualizar o que está rolando aqui no Instagram, a Bel está aqui, então a Bel já colocou o Instagram da Bororó, o teu, já colocou até o link do e-book para vocês acharem, tá? E esse livro eu não tenho, eu vou dar uma olhada lá, é o único que eu não tenho porque ele estava esgotado, né? Isso, isso. Ele é lindo, Thaís. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. E isso Meu tudo amor, que tu falou de ir para a cozinha, eu acho que, para mim, me observando, esse é um momento onde eu me faço feliz muito, né? Então, esse se fazer feliz, para mim, tem muito a ver também com essa autonomia e com o que eu falo de realmente pegar a saúde pelas mãos, né? Porque é muito, às vezes, mais cômodo eu ficar naquela, vou pedir um iFood, vou pedir um negócio e fazer algo de qualquer jeito pela praticidade. Mas daí a sensação que me dá é que eu perco o meu poder pessoal, né? Eu perco esse empoderamento de realmente tomar minha saúde nas mãos. Então, fica isso que tu fez, eu achei muito simbólico, que é realmente marcar nas mãos, né? Então, isso. cúrcuma na mão, a mão amarela, as panelas amarelas, então isso é um ato, é um grito de liberdade, né? Para mim, assim, é um algo muito Eu tô, profundo, muito forte, né? eu tô toda arrepiada, né? E eu fico arrepiada em todos os meus cabelos, então vai desde a cabeça até os pés, porque eu sou toda peluda. E é muito impressionante isso que tu faz nas mãos, com as mãos, porque a saúde marca a nossa alma e marca o corpo. Então, todos os dias, quando eu vou fazer a oleação, e eu me lembro de ti dando aula de oleação, e me lembro que tu falava, teve uma vez, numa das oficinas, que não foram poucas, eu me lembro que tu dissesse que a disposição do teu banheiro era de uma tal sorte lá, e aí eu te explicasse uma coisa sobre o pé, e toda vez que eu vou passar o óleo no meu pé, eu me escoro na pia e boto o pé em cima da patente e tu te presentifica assim no meu ombrinho, assim como um papagaio de pirata, me dizendo dessa informação, que é uma informação para o corpo e para a alma, de que o cuidado ele necessita ser inarredável. O cuidado ele é intransferível. E são microcuidados que fazem com que tudo fique diferente. E a gente chamou isso de milagre do menorinho curativo. São os menorinhos curativos. Então, eu me lembro de um dos nossos retiros, do Tiago, compondo músicas e com as coisas de curação e encenando os personagens de curação. E aí eu me dou conta como que esses encontros eles vão entranhando na nossa alma, no nosso corpo, eles vão decalcando de presenças. E aí é tão importante esse trabalho que tu está fazendo, Thaís, que é um trabalho assim de formiguinha, oferecendo para as pessoas uma simplificação, que não é uma facilitação, é uma simplificação da vida, não, não, não disfarçando que isso não vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Só que o resultado disso, ele é incomparável. Essa que tu chama do empoderamento, né? Essa potência que a gente vai reconhecendo em nós e a gente vai adquirindo. Eu sempre digo uma coisa: eu vivi tantas coisas duras na minha vida que uma certeza eu tenho: eu sou corajosa. E eu entro nas crises, assim, quando eu identifico que é uma crise, com uma convicção de que eu vou atravessar aquele negócio. E nessa crise do corona, crise, inclusive amanhã a gente vai fazer uma live às 8 da manhã e o nome vai chamar Amor em Tempos do Corona. E eu convidei o Rodrigo, que é o primeiro amor da minha vida, a gente se encontrou 45 anos depois, para a gente fazer essa live e falar como é que a gente está fazendo, né? Com o nosso isolamento físico, o Rodrigo trabalha, então como é que a gente namora de máscara, enfim.
várias, várias delicadezas do nosso dia a dia, né? E eu olho para essa crise, eu me lembro que eu disse para minha professora de ginástica, eu falei, prof, eu quero aumentar o trabalho. Eu quero sair dessa crise, eu quero sair uma velhinha mais fortinha, entendeu? Então, eu estou malhando 3 vezes por semana. Eu estou até com um muquinho, não aparece, mas eu estou até com um muquinho, assim, ó, um muquinho. Então, é a gente aproveitar essa oportunidade e se jogar exatamente naquilo que a gente tem deficiência, né, Thaís? Uhum. E que momento, né, Cris, para isso? A gente, eu não sei se tu sabe, a gente está morando aqui no sítio. Tu conhece aqui, né? A gente está Que delícia! morando desde de março ali, desde que começou, né? E quando deu, assim, na primeira semana, que eu estava dando aula em um lugar ainda presencial, e aí deu isso, na primeira semana eu e o Thiago no apartamento, eu digo, Thiago, não tá fazendo sentido aqui, né? Galera louca, tava bem naquele fervor, assim, e eu disse, vamos pro sítio. E aí meus pais escolheram ficar em casa e tudo mais, e desde então a gente tá morando aqui. Já vão fazer quase 3 Nossa, meses. E isso vem muito disso que tu falou, do sair mais forte, né? Então, isso fez com que desse uma chacoalhada. Então, aquele medinho ainda que eu tinha de vamos mergulhar de cabeça, fazer live todo dia, vamos para online, vamos expandir isso, ele foi se esvaindo ali, né? Não tinha mais as desculpas, né? E isso envolveu tudo, né? A gente está aqui, plantar, colher, poder pegar sol, redefinir a nossa forma de prática física. Então, também a gente está fazendo treino online todo dia, treinos mais puxados. Então, eu tô sentindo o abdômen mais durinho. Você falou que tá com moquinho, acho que eu tô com um tanquinho aí quase. E isso, assim, né, o que eu falei para o Thiago, que momento, né? O que eu estou estudando e fazendo curso online e lançando curso online, a gente lançou aqui um curso online da Tribo Saudável com uma internet de 3 mega aqui, né, no pau e pau ali. Então, isso é justamente, né, existe a crise e o que eu faço nessa crise, que para mim, a crise do corona, ela é muito simbólica é como se fosse assim uma junção de tudo aquelas cacas que a gente botou embaixo do tapete a vida inteira. E eu lembro muito de uma fala tua, que tu faz aquela fala do cocô, né? Que a gente pega o cocô e bota embaixo do tapete. E aí fica ali o cocô, e aí todo finge que não vê, daqui a pouco começa a feder. E aí tu deu esse exemplo que é totalmente diferente se eu pego aquele cocô, exponho ao sol e torno aquilo um adubo, né? Então eu acho que todas essas cacas que a gente foi botando abaixo do tapete, agora veio o corona e deu aquele sacudidão e vamos olhar, né, galera? Como é que a gente se relaciona, como é que você come, como é que você vive. Então acho que eu tô achando ironicamente uma grande bênção, né? Thaís, eu fico um pouco constrangida, mas não o suficiente para não dizer que eu nunca estive tão bem individualmente, né? Eu levei 40 anos para colocar o meu trabalho online, 40. Eu tinha 17 anos, eu fui fazer jornalismo para fazer exatamente o que a gente está fazendo agora. E eu pensava assim, bem assim, bem emocionante. Eu pensava assim, o que será que vai precisar me acontecer para eu ter coragem? O que será que vai acontecer? Será que eu vou precisar ficar sem nenhum paciente? Será que eu vou precisar ficar sem nenhum dinheirinho para me lançar no online? E quando esse negócio veio, a sensação que eu tenho é de um profundo alívio, porque a gente passou a chave no coworking e eu perdi a minha chave. Eu para entrar e sair, eu só pela garagem. Eu saí hoje, que é o aniversário da Durga, e eu fui levar uma florzinha para ela, e eu saí no aniversário da minha mãe, no dia 23 de abril. Eu estou em casa desde o dia 10 de março. 15 de março, eu não sei mais. E eu não sei onde eu botei a chave. E foi tão impressionante isso, porque
assim, o meu consultório é um nave, ele fica de frente para a árvore, que é o símbolo do Bororó Educação, aquela árvore, aquela janela com as bolas, e eu morava aqui há 18 anos, e eu já vim para cá com os meus pacientes, com o consultório, e eu nunca tive a casa só para mim. Eu nunca me territorializei na casa. Eu nunca trabalhei de frente para o rio no pôr do sol. Então, eu tô maravilhada, inclusive com coisas de saúde, porque eu nunca tomei sol no inverno. Nunca! Eu chego a estar assim, bronzeadinha. E é tão impressionante, né, Thaís? Porque a gente tem as ferramentas, mas a gente não usa, a gente não reconhece. Enquanto a gente não tem a informação, a gente não reconhece o valor da coisa em si. Então, eu fico muito grata, assim, de poder vir com a tua tribo, né, para poder oferecer essas ferramentas e reconhecer que essa é uma grande oportunidade e, fundamentalmente, eu pensava o mundo e sempre pensei com esses filmes todos de ficção, assim, tipo Chuva Ácida, né? E é muito auspicioso para mim reconhecer que eu nunca estive louca e que, sim, essas crises, essas pandemias, elas vão começar a acontecer. E é importante que a gente invente uma outra maneira de se relacionar com a vida, de um não consumismo exacerbado, de um não acúmulo de entulhos e de coisas sem significado. Então, essa é a grande oportunidade de essencializar a vida, de sutilizar a vida. Isso é fundamental. Em tudo, né, Cris? Eu vi uma foto tua, acho que foi no teu Instagram, da Bororó, tu catando feijão, e vi uma outra foto também, tu no pôr do sol, trabalhando no computador, e me veio isso também, essa pergunta, né? De será que a Cris já fazia isso, ou é algo que veio, né? Com isso? Não? Nunca, nunca. Nunca. As pessoas que trabalham comigo, meus pacientinhos, falam assim para mim: o que está acontecendo contigo? Que tu tá de alcinha no sol e tu era tão friorenta. E eu falo, cara, não sei, entendeu? Eu tenho limpado a casa, varrido, tirado pó, não, mas não, nem varrido. Tenho tirado os cocô da Taiga e do Diadorim e tenho passado o aspirador. E me dei conta, falei com a Selma, que continuamos ligadas, eu e ela limpava a minha casa e eu desejo que um dia ela volte a limpar. Agora ela está afastada e aí eu estou falando com ela pelo telefone: Selma, onde é que está tal coisa? E eu falei para ela: Selma, eu não troquei os lençóis. E ela falou: Cris, eu não acredito. Acho que fazia 2 meses. E eu falei: mas Selma, é que eu tomo banho. E ela: Cristiane, por favor. Então, é um apropriar-se das coisas, né? O Rodrigo cultiva os cogumelos terras altas em Riozinho, então ele vai todo dia. E quando ele decidiu que ele ia voltar a trabalhar, que ele não ia ficar na quarentena, eu me lembro que foi uma sensação como se tivesse assim, como se tivesse me arrancando um pedaço, porque eu pensei assim: essa é a liberdade de escolha do Rodrigo. E minha liberdade de escolha é que ele faça o que ele quiser com a vida dele e eu não vou me expor mais do que eu acho que eu vou conseguir suportar. Então, eu falei: Rodrigo, tu vai, mas tu volta para um outro andar da casa. O edifício da Bororó é muito grande. E o Rodrigo está lá embaixo, então, no salão de festas, né? E a gente faz as refeições juntos numa das salas de atendimento, em mesa separada, de máscara, e a gente tira a máscara só para comer, e toda uma coisa assim, Thaís, eu vejo o coronavírus por todos os lugares. Eu vejo eles. Então, chegam as coisas da rua e o Rodrigo higieniza tudo, assim, e eu fico assim, olhando para aquelas coisas, né? Olhando. Então, eu acho que
é um momento da gente se conectar com a nossa vulnerabilidade de uma maneira muito forte. E aí a gente se surpreende, porque tem zonas nossas que são muito mais saudáveis do que a gente tinha conhecimento, e outras que são muito mais vulneráveis, e algumas são bem louquinhas. Assim. Eu reconheço que eu sou bem assim, bem assustada, sabe? Eu não sou dessas pessoas assim. Hoje eu saí para ir ver a Durga e foi bem exigente assim para mim. Eu não sou desse timinho assim que tira de letra. Uhum. Eu fico bem assim, sim, sabe? Com os corona caminhando. É. Eu já sou do time que toma as precauções ali. A gente saiu muito pouco também. A gente foi para Criciúma uma vez só. E aí usei luva, máscara, todo aquele cuidado. Mas não sei. Meus pais vieram visitar a gente faz umas 2 semanas. E os meus pais os dois têm mais de 70 anos, então eles estão totalmente em casa, né? E eles chegaram aqui de máscara, tudo, e eu não via eles há muito tempo. E eu, Thiago, a gente está em isolamento também. E aí o pai assim: ah, gente, vocês estão bem? Vocês não estão com corona, né? Eu digo: não, pai, a gente não estamos com corona. Ele assim: ah, então vamos se abraçar, né? E foi aquela troca ali, enfim, eles chegaram também. Quando eles chegaram, a gente comeu, eu e o Thiago de um lado, eles daqui. E aí eu digo, galera, vocês não saem de casa há 3 meses, eu e o Thiago também não, e ninguém tem sintoma, tá todo mundo bem, né? Então, não que ficamos ali muito, toda hora grudadinhos, mas na hora que eles saíram, se abraçaram, enfim. Então, eu tenho esse meio desencanado, assim, né? Eu já sou da galera mais, que toma os cuidados, mas já é mais relax, não vejo ele, o corona aí manifestado. E até porque a gente não está tendo aqui muito contato com notícias, né? A nossa televisão, ela tá ali, eu botei uma canga em cima e o que eu sei é às vezes o que eu leio ali, de uma forma geral. Então, tá uma coisa mais solta, né? Mas está sendo isso que tu falou, né? De as nossas loucuras virem à tona. E Isso. tenho percebido muito em mim, em amigos que eu converso e tudo mais. E o quanto que essa loucura, eu acho que ela sempre acompanha a gente, né, Cris? Mas às vezes manifestada de diferentes formas. Porque eu comentei hoje, ainda estava fazendo uma ligação com uma amiga, e eu falei assim: olha, se eu tivesse em casa, não tivesse acontecido isso, eu estaria loqueando, inventando evento presencial, inventando retiro, inventando coisa, tudo para afastar disso que é realmente o que eu curto fazer, que é estar aqui fazendo isso que a gente está fazendo. Então, estaria inventando outras loucuras. E agora as loucuras estão se manifestando de outras formas, né? Então, eu vejo que as nossas facetas, né? O que tu traz muito dos nossos personagens, que Sim. eu tenho vivenciado muito isso, de observar as minhas identidades, né? Eu acho que elas nunca vão deixar de se manifestar, mas Sim. a possibilidade de conseguir estar observando elas tem Sim. sido uma grande diferença, porque antes elas se manifestavam e eu ia naquela loucura e naquele fluxo, naquele automático, e quando via estava imersa naquela identidade. E agora Sim. eu tenho aqui tu conhece esse recado de montanha, de água e tudo Sim. mais, de ir para aquilo, olhar para o nada e conseguir dar esse passinho antes, né? Talvez da Sim. manifestação da loucura. Então, conseguir perceber a manifestação das identidades e dar, nem que seja por um segundo, uma leve contemplada na galera toda que se manifesta ali, né? Sim. Sabe que esse espaço, né, ele é muito sagrado, esse teu espaço, né? Eu me lembro que ter estado aí foi uma experiência bem forte assim para mim. E nessa nesse nosso retiro aqui eu assim aqui, eu decidi algo que eu já estou há anos, assim, desde a vez que eu fui lá para o Instituto Visão Futuro, eu pensei que sim, eu quero viver numa comunidade e eu quero viver num espaço mais rural. E agora eu decidi isso, né? E eu me lembro que ter estado aí com essa expressão, me lembro que a gente foi para uma cachoeira e a gente passou por muitas pedras e é um espaço que tu estás que de verdade assim
ele oferece uma conexão, ele é um convite à conexão, e aí a gente se conecta com o que tem dentro, né? E a gente pode se conectar ou com a loucura ou com o divino. E isso é uma escolha nossa de qual é o lobo que a gente vai alimentar. Se a gente vai alimentar o nosso lado divino ou se a gente vai alimentar o nosso lado louco, né? E nesse sentido eu quero te propor que em algum momentinho aí que tu acha na live, eu quero fazer uma meditação que usa esse material até para as pessoas que quiserem buscar depois o material ter uma ideia sobre o método. Aí tu me fala como é que a gente está de tempo aí. Eu acho que pode ser agora, porque eu encerrei aquela live Tá. primeira que a gente começou, então a gente tem Tá. aí mais quase 30 minutos ainda. Tá. Então, a meditação que eu quero fazer é assim, Thaís. Deixa eu só perguntar aqui para o pessoal antes de começar. Vocês estão ouvindo bem, galera? Aqui no Instagram. Só deem um ok, se estão ouvindo bem. O Thiago está descendo, provavelmente com alguma ideia. Tu pode encerrar aqui no Instagram e começar de novo, porque o Zoom não tem limite de tempo. Então, Sim. se sentirem, Tá. pode continuar, só encerra no Instagram e continua. Thiago trouxe a ideia que se a gente chegar a 1 hora aqui no Instagram e achar que deve continuar, a gente pode seguir, porque o Zoom não tem limite, né, de horário. Certo? Tá. O Pablo está aqui, falou que sim. Ah, querido. Então, tá. O Pablo é o meu amigo que nos apresentou, que eu pedi para ele que eu queria ser tua amiga. Ele, fala com ela. Então, aqui a gente tem a estrutura do método e a dinâmica do método de coração. Então, na estrutura, a gente tem esse céu, que eu tenho feito uma meditação que diz assim: sob o céu do acolhimento, acolho o sol do incontrolável e as luas da responsabilidade pelo meu próprio cuidado. No sol do incontrolável, acolho os raios da finitude, sabendo que tudo é transitório. Da regência da inconsciência, sabendo que ela é o meu guia. Nos outros, sabendo que ninguém manda em ninguém. E no acaso, sabendo que ele é o grande mistério de tudo. Acolhendo as luas e as fases das luas da minha responsabilidade pelo meu próprio cuidado, acolho quando ela é cheia e fico feliz. Acolho também quando ela é minguante. E me alivio quando ela é crescente. Acolho a pergunta dentro de mim: quem eu sou frente aos fatos da minha vida? E desdobro essa pergunta numa outra pergunta, que é: qual é o meu desafio nesse momento? Com essa pergunta no coração, me dirijo ao caminho de curação, nos 5 verbos: desejar, perceber, significar, agir e reconhecer. No desejar, eu evoco o elemento terra, na sua condição de estabilidade. Que o desejo consciente de me fazer feliz se enraize na minha alma. E eu me pergunto: o que eu realmente desejo? Com essa pergunta, eu dou um segundo passo e encontro perceber. Para o perceber, eu evoco o elemento água na sua condição de flexibilidade. E desejo que essa água banhe a minha atenção amorosa para que eu possa perceber a vida em toda a sua extensão. A cada encontro, percebendo os meus pensamentos, as minhas emoções e me perguntando como eu estou pensando, como estão as minhas emoções. E dou um passo mais, em direção a significar. E para acompanhar o significar, eu evoco o elemento ar, na sua condição de movimento.
E no pêndulo do movimento da minha alma, eu investigo amorosamente as minhas marcas mentais, a minha memória, os meus traumas, e me pergunto, será necessário ainda hoje carregar esse peso? E me faço perguntas investigando amorosamente as minhas memórias. Quando você se formou? Com quem você se formou? Onde você se formou? Por que você se formou? Com quem eu estava? E, fundamentalmente, me pergunto para quê? Para que carregar esses pensamentos e esses sentimentos agora? E agora eu carrego a minha lágrima de ouro. A lágrima que possibilita o próximo passo, o agir. E para o agir, eu evoco o elemento fogo, na sua condição de luminosidade, de foco, de sabedoria e de discriminação. E nessa discriminação, eu acompanho o meu processo de escolha, de renúncia e de luto, de desapego. E me pergunto, é bom para mim agir assim? Agora, o último passo, para depois voltar tudo de novo, ininterruptamente, 24 horas por dia. No reconhecer, eu evoco o elemento éter, na sua condição de vazio, o vazio sagrado da alma. Esse vazio da transformação. E eu olho para o meu caminho percorrido e avalio os desejos, as percepções, os significados e as ações. E dessa avaliação brota um sentimento de humildade, de gratidão, de celebração. E com isso, eu posso compartilhar com companhias seguras, como essas que a gente está agora aqui, que desejam a mesma coisa que nós, que é nos fazermos felizes a cada momento, a cada cenário. E com essa observação, eu tenho guiado os nossos trabalhos para que a gente vá incorporando essa tecnologia de gestão das emoções, que é tão simples e tão importante que a gente faça. E eu olho para ti e penso assim, que interessante, né? Eu fiz 2 lives que deram o mesmo problema e a gente fez do jeito que pôde. E tão interessante que contigo, dentro de todo esse movimento que vocês estão fazendo, vocês encontraram um jeito de fazer mais diferente e melhor do que já tinha sido conseguido. E eu fico assim muito feliz de me acompanhar de vocês, de reconhecer em vocês essa potência criativa. Gratidão, Cris. É sempre uma bênção, né, te ouvir. Sabe que eu tive essa equação escrita à mão no meu mural por muito tempo. E ainda está lá, né? Eu não trouxe meu mural. Eu tenho um mural que eu construí lá em casa, inspirado na Durga, que está de aniversário hoje. Eu não sei se ela está aqui no Instagram. Que quando eu fui na casa da Durga, ela mostrou, eu não vou me lembrar agora o nome que ela chamava, aquele cantinho dela de fotos, não vou lembrar do nome, mas ela me mostrou ali que era um mural ali de bons momentos, né, onde ela tinha várias recordações. E eu cheguei em casa e disse, vou fazer um desses, comprei um isopor, forrei ele com tecido, assim, colei na parede e fui revelando algumas fotos, e essas fotos foram sendo substituídas com o tempo. E junto com essas fotos em cima, assim, no canto direito do mural, tinha essa equação que eu escrevi com giz, né? E para sempre me lembrar, porque por muitas vezes, quando eu estava em situações muito exigentes, eu ficava de frente para ela, quase que uma doutrinação, né? Thaís, vamos lá, então, que ponto aqui que está da equação? O que a gente vai fazer agora, né? E às vezes era possível, às vezes não era possível.
né? Às vezes aquilo ia e se atropelava, né? Então é muito lindo ver essa estruturação mesmo ali, né? Que tu fez de uma forma muito mais profunda, que tu conseguiu fazer esse link genial com os elementos, né? Eu acho que é a primeira vez que eu ouço tu fazer essa associação e faz muito sentido, né? Cada um dos verbos associado aos 5 elementos, né? Isso é algo que tu teve uma percepção mais recente Agoríssimo. Agora faz, sei lá, agora no Corona Benção. Porque eu comecei a me dar conta, né, Thaís, que eu precisava da excelência do documento, da excelência do encontro, da excelência do instrumento. E eu comecei a afinar o instrumento, né? Então, eu me atiro no chão, né? Que é a posição que eu adoro, é assim, ficar em prostração, né? E os meus estudos, assim, de psicologia do yoga e do Vedanta, da psicologia do yoga, da linhagem do Krishnamacharya e do Desikachar, tem aquele livro Coração do Yoga, né? Do professor Harvey e do professor Jorge Knack, que é o meu mentor de psicologia do yoga. E eu comecei de fato, assim, a ter uma prática, então, de yoga e de pranayama e de meditação. E fiz um altar e fui realmente, assim, me dedicando muito a tornar o instrumento algo muito prático e simples, né? Tanto que as pessoas têm me pedido a gravação dessa meditação e eu já fiz algumas e enviei, assim, do jeito que eu vou mudando, assim, né? E depois eu fiz um rezo que diz assim: o meu coração ferido e magoado pelas fracas compaixões e minha mente perplexa e confusa a respeito do que devo fazer, rogo que me guies qual um fio condutor naquilo que é bom para mim e para os outros que eu faço. Eu que tomei refúgio em ti, peço que me acolhas como tua filha, tua discípula, a fim de que eu possa aprender a viver com mais amorosidade, equanimidade, compaixão e alegria. Que assim seja. E eu fico muito emocionada de estar contigo e de me lembrar de quem eu era quando eu te encontrei e do quanto a gente caminhou, do quanto as nossas presenças são inspiradoras uma para a outra e do quanto nesse momento, né, em que a gente está no bolinha colorida, de fato precisando de todo o auxílio, né? A gente vai lançar agora, eu acho que vou conseguir talvez para julho lançar o primeiro curso em AD. A gente está fazendo o GAI, que é o Guia de Alfabetização Emocional, eu, a Bel, o Rodrigo, a Cubas, e lançando esses bots salva-vidas, essa instrução de salvatagem, né? SOS curação, SOS alfabetização emocional, porque a gente fez muita coisa ruim no planeta. Então, está na hora de verdade, planetariamente, um novo código, né? Uhum. E eu acredito que nós estamos fazendo a nossa parte. Eu me sinto fazendo a minha parte e isso me dá uma profunda paz. Uhum. Eu estou, assim, totalmente dedicada a alcançar para as pessoas o meu melhor. E tô contente, assim, tô muito feliz, assim. A Durga me falou dos movimentos de vocês e eu acompanho, assim, de longe. Eu não consigo acompanhar tudo, assim, como eu gostaria, e eu fico muito feliz, assim, de te ver à frente, assim, com a tua carinha linda,
com a tua carinha linda, de frente para a jogada. Muito, muito especial. E isso, eu só despertei a coragem, eu acho, Cris, de realmente fazer isso quando eu entendi que o propósito principal do trabalho é a contribuição, porque até então era um olhar ainda egóico da minha parte, eu vejo, de pensar muito no eu, né? Eu vou trabalhar para que eu tenha férias, eu vou trabalhar para que eu tenha estabilidade, então era só o eu sempre vinha antes do outro, né? E com o tempo, a gente estuda em uma escola de desenvolvimento pessoal chamada Escola Vida, também, que contribuiu muito com esse processo. Eu fui percebendo com os ensinamentos que, na realidade, o trabalho é contribuição. Então, o nosso professor, ele dizia muito, se você quer trabalhar para você ter mais dinheiro, para você poder tirar férias, para você poder ficar mais com seus filhos, com a sua família, você quer de tudo menos trabalhar. Então, você quer tudo isso, mas não quer o servir, né? Então, não é algo simples, como tu falou ali antes, né? Que o autocuidado ele não é, e eu acho que o servir também não. Então, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, mas é um trabalho que ele gera mais energia, porque ele está mesmo no serviço do outro. Então, isso que tu falou do papo planetário, eu acho que deixou de ser aquele papo da galera da miçanga, né? Abraçadora de árvore. E agora ele está mesmo, precisamos fazer, fizemos um monte de merda com o planeta, né? Comemos errado, poluímos, nos relacionamos mal, vivemos estressados. Então, vamos deixar esse papo de abraçador de árvore de lado, vamos arregaçar as mangas e fazer cada um da sua maneira, né? Isso. Eu te ouço com muita alegria, assim, e eu faço uma distinção, Thaís, entre o fácil e o simples. É simples, mas não é fácil. Uhum. E quando tu fala isso dessa comunidade, assim, eu gostei muito de uma expressão que eu ouvi, que são os gratiluz, assim. É uma comunidade, assim, que, sabe, que vê tudo, assim, e eu não vejo nada assim. Eu não vejo nada assim, eu vejo tudo assim. Né? Para mim, o servir, ele é fundamental para o meu lugar no mundo. E eu nunca estive tão bem, nem fisicamente, nem psiquicamente. E eu nunca servi tanto e trabalhei tanto. Hoje, a gente tem um grupo que quer fazer esse convite. Todas as quintas-feiras, a gente tem um grupo no Zoom, são 100 cadeiras, é gratuito, onde a gente faz esse trabalho do apoio emocional. As pessoas trazem um desafio e a gente olha esse desafio com o método. Uhum. E hoje uma pessoa que estava no grupo falou que a live de hoje de manhã iluminou ela e ela agradecida que ela estava de ter resgatado a dor da morte da mãe dela. Então, assim, é forte, né? Quer dizer, a gente está fazendo uma live, não sabe onde é que aquilo vai dar, não sabe o que as pessoas vão aproveitar, não está falando para uma máquina. Eu, com a graça de Deus, meu pai gostava muito de fotografia e como ele era muito obsessivo, ele ficava horas tirando foto e todo mundo fugia. E eu adorava ficar, porque atrás da máquina estava ele e ele estava me olhando. E era o jeito como eu me sentia olhada. Então, eu adoro essa máquina. Eu posso ficar horas falando para a máquina, porque eu me lembro de estar sendo olhada pelo meu pai. E esse servir, ele nos nutre com uma intensidade, com uma energia que eu nunca tive tanta energia. O ano passado eu fui parar no hospital lá no sul da Índia, porque eu estava muito mal de energia. Né? Depois da morte do meu pai, eu não me recuperei, eu levei até agora. Eu fui visitar o Lourenço, meu filho, que é psicanalista, está fazendo mestrado em poesia em Portugal, e eu voltei bem ruinzinha ainda, assim, acumulava um pouco de energia e ficava cansada. E o Rodrigo, meu namorado, diz que ele me viu virar a fita quando a Alice, minha filha, fez uma cirurgia, porque o DIU perfurou o útero e se instaurou na parede do abdômen. E ela fez uma cirurgia de urgência. E o Rodrigo diz que eu voltei da viagem cansada, assim, ainda com a minha energia baixa,
e que quando eu voltei do hospital da cirurgia, que eu passei parte da madrugada na sala de espera, ela na sala de recuperação, que eu voltei e que ele olhou para mim e falou assim, o que aconteceu contigo? E o que aconteceu comigo é que, frente a um problema de saúde da minha filha, os meus fios da cabeça se ligaram assim, e o estar à disposição dela, e depois eu segui num retiro com o Lama Padma Santen aqui, no Retiro do Meio, em Viamão, e eu, de verdade, assim, os meus fios voltaram, e logo entrou o corona e eu, bora trabalhar. Então, muita gratidão, minha linda. Muita gratidão pelo teu trabalho. Muita gratidão. E eu sinto semelhante, assim, né? Eu também não vejo o mundo do... Tu falava, eu lembro muito dessa tua fala também, muito dos óculos, né? Que a gente coloca, né? A forma que a gente vê o mundo. Então, para mim também, né? Eu acho que de nada adianta e nada contra quem faz, né? Vamos supor, ficar fazendo longos trabalhos energéticos ou longos trabalhos de meditação, só não é a minha parada, né? Eu já sou mais do vamos lá, vamos fazer. E esses feedbacks, né, que tu falou desse exemplo de hoje do grupo, né, de apoio emocional, eu recebo também às vezes um direct aqui pelo Instagram de alguém dizendo que o filho deixou de tomar leite caixinha, começou a fazer leite vegetal, a mãe que tinha diabetes aconteceu não sei o quê. Então, cara, é um negócio assim, ó, que às vezes quando quer surgir aquela vozinha diz, hoje quem sabe não faz. Assim, ó, não dá de dar voz para isso, porque tem uma outra coisa que é muito mais potente, né? Ontem eu estava num dia meio borocochô ali, e eu estou fazendo as lives todos os dias às 11h30, né? De ensinar, mostrando ali o meu preparo do almoço. E aí eu estava assim meio borocochô e me passou. Eu até falei pro Thiago, eu digo, a gente começa a inventar história daí, né? Eu digo, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que limpar e tenho que preparar não sei o quê, não sei o que lá. Então a gente começa a inventar, contar 1000 histórias. Acho que não vai dar de fazer a live. E aí ele só me olhou e falou assim, tu escolhe então o que é bom para ti, né? O que é melhor para ti fazer agora. E aí ele lança aquela bomba e sai, né? Porque tu quer um cúmplice, né? Eu queria alguém que dissesse, não faz mesmo, deixa assim. E ele falou e saiu, foi pegar lenha lá, não sei o que ele foi fazer lá fora. E aí lançou a bomba e saiu. E aí fica aquela coisa, né? Caraca, meu, porra, é claro que é melhor eu fazer. Eu vou ficar o quê aqui varrendo, chorando as pitangas? Então, bora lá, vamos fazer. E aí, quando acaba a live, eu nem lembro mais o que era que eu tava gritando, entendeu? Então, é maravilhoso, né? É uma terapia, para mim é uma terapia. É isso aí, para mim também. Está lá no meu mapa védico. A minha irmã, que estuda astrologia védica, ela foi fazer uma consultoria com o professor dela, e aí ela voltou e falou assim para mim, o ano passado, assim, que eu estava bem caidinha, assim, e ela falou assim, olha, o professor falou para tu fazer live, porque te faz muito bem, mesmo que ninguém esteja te ouvindo, faz live. Ele falou assim, fala para tua irmã para ela fazer live, que o negócio dela é comunicação, o Swadharma dela é comunicação. Comunicação e saúde, tá? Então tá, beleza. Então, gratidão. Tu sabe que eu fui percebendo que eu também, desde mapa védico até mapa astral, até aqueles outros do Kim, que agora eu me esqueci o nome, do calendário da paz e tal, sempre fala também que eu sou vento, não sei o quê, que é a comunicação. E quando eu comecei a perceber isso e dar uma olhada para minha história, ver que a minha mãe é professora. E desde criança eu me criei dentro de uma sala de aula. Então viajava com a mãe para a mãe dar curso, palestra. Então essa questão que às vezes a gente fica enlouquecendo, querer saber o propósito de vida, é a gente voltar e olhar para a nossa história, né? Então ali estão muitas das respostas, né? Cris, nós temos 3 minutinhos aqui para encerrar. Então, assim. Então, vou ficar 3 minutos te mandando beijo. E olha, eu fiquei com muito gostinho de quero mais, Cris. Que bom, eu também. Que bom, me chama. Me chama que eu vou.
Então, queria agradecer a galera que circulou, sei lá quantas pessoas, a gente deu uns picos de 30 e poucas, agora está 21. Queria dizer para a galera, então, que eu estou gravando aqui no Zoom, e a gente vai disponibilizar isso no YouTube, no Spotify também, em breve, tá? Então, aguardem, vou publicar essa live aqui desse jeito que ela está mesmo, aqui no Instagram, e depois a gente disponibiliza em outros canais também. Então, gratidão a todo mundo que acompanhou a gente. O Instagram da Cris, a Bel já colocou, e acompanha ali Bororó Educação, tá, Bel? Se tiver aí de novo, escreve ali de novo para o pessoal acompanhar o trabalho da Cris. E antes de a gente encerrar, Cris, eu queria te perguntar se aquilo ali que tu explicou, tá, as pessoas conseguem baixar em algum lugar? Isso. Esse material aqui está no Instagram do Bororó Educação, é só pedir para a Bel ali, tem o telefone, pede pelo WhatsApp e a Bel envia. Tá. E amanhã a gente está na live Amor em Tempos de Corona. Que horas que vai ser? É às 8 da manhã. 8, e a gente faz live terças e quintas no Bororó Educação. E quartas-feiras da noite eu estou no Prana Yoga. Não, Pratique Prana. E todas as quintas, 15h30, tem o grupo de apoio emocional. Isso, no grupo de apoio emocional. Isso. Esse é muito lindo, Thaís, muito lindo. Eu vou começar a participar. Eu estou participando de uma reunião com a Durga nesse horário, que a Bel está lá também. E aí ela sai um pouquinho antes por causa do grupo, né? A gente segue um pouco lá. Então amanhã tem live contigo às 8 e eu e o Thiago vamos para a cozinha amanhã às 11h30. Vamos preparar também o almoço juntos. Comemoração aí a celebrar o amor, né? Então, galera, eu vou baixar, eu vou pedir para a Bel esse material e eu vou colocar no grupo do Telegram, tá? Então, quem está lá no Telegram, eu coloco lá no grupo, já fica mais fácil de vocês acessarem. Cris, sem palavras. Beijo, amor. Muito amor. Bom. Seguimos juntos. Muito amor, muito amor. Muito amor. Me convida que eu venho. Com certeza. Beijo, amor. Também. Fica bem, fica em paz. Até mais. Tchau. Tchau. Gratidão, galera.